Boa noite, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Guarapuava e também todos os que nos assistem. Eu sou o pastor Ed, pastor da igreja, junto aqui com o pastor Ramon, e nós queremos saudar a todos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em maio, no mês da família, e por isso nós estamos olhando para a palavra de Deus e buscando aquilo que Deus nos mostra através da sua palavra, que é muito próprio, que é a orientação de Deus para abençoar a minha família e a sua família. Por isso eu convido você para nós lermos, antes de louvarmos a Deus, o Salmo de número 128, Salmo 128, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Esse texto, junto com o Salmo de número 127, que nós lemos há 2 domingos atrás, fala a respeito da família. E esse texto especificamente, ele vai falar da família como a base da nação de Israel, mostrando que a importância da família, não só para o indivíduo no interior da sua casa, sendo abençoado por Deus e desfrutando daquilo que, segundo os propósitos de Deus, é o trabalho, desfrutar da sua casa, da sua esposa ali, para aqueles que Deus assim agraciou também os seus filhos, mas isso também ser uma bênção, uma família estruturada segundo o Senhor, ser uma bênção para toda a nação de Israel. Como é que isso é possível? O verso 1 vai dizer que mais do que feliz, né, que é o que significa essa expressão bem-aventurado, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esta é uma pintura que a gente, ao olhar para ela, vê uma casa em paz, sem dificuldades e uma nação então crescendo. Mas o primeiro versículo vai mostrar para nós que essa não é uma pintura estática, mas que há caminhos para serem percorridos. Não é que a família, ela nunca vai sair desse jeito em que nós lemos aqui neste salmo, mas mesmo quando os problemas vêm, as dificuldades vêm, os princípios do Senhor, eles precisam ser aplicados. A família precisa andar nos caminhos do Senhor, para que, seguindo os caminhos do Senhor, a família possa ser abençoada e seja o mais próximo disso aqui, que este salmo então nos mostra. E feliz é aquele que anda nos seus caminhos pela razão certa, porque teme, porque ama ao Senhor, e diante de toda e qualquer dificuldade, por mais que esteja até sofrendo, não deixe de temer e amar o Senhor. E por isso então, Deus age na sua família e essa pessoa também fica firme nos momentos difíceis em que essa pintura parece não poder ser vista na sua casa, mas fica firme até que Deus age, até que Deus restaure, até que Deus abençoe. E eu gostaria de orar por você. Não sei como é que você pintaria a sua casa, se como o Salmo 128 nos diz, ou quem sabe você pintaria muito diferente. O desafio para nós é nós nos alegrarmos no Senhor, temermos no Senhor, confiarmos a ponto de andarmos nos seus caminhos e vermos aquilo que Deus Ele pode fazer na nossa casa. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é aquele que restaura, ó Deus, as nossas famílias. É aquele, ó Deus, que apesar de nós vivermos num mundo tão cheio de problemas, dificuldades e inclusive inimigos da própria família, ao confiarmos no Senhor, nós nos sentimos felizes, nós somos amparados pelo Senhor. E o Senhor então age na nossa casa, nos libertando daqueles vícios que destroem a família,
mudando o nosso próprio coração, para que nós possamos ser uma bênção para a nossa casa e possamos ver aquilo que o Senhor faz nas famílias. Abençoa, Senhor, o Brasil, através da bênção do Senhor sobre as famílias de cada um que teme a Ti. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor com cânticos. Boa noite, irmãos. Convido você agora para nós louvarmos a Deus na sua fidelidade, naquilo que Ele sempre cumpre, que é a sua palavra.
nossa oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Brilha nossa luz nas trevas, ao olharmos para a cruz. Tua glória enche a terra, como as águas cobrem o mar. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Aleluia, 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 nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Amém. Glórias ao nome do nosso Deus. Que Deus seja louvado por causa da sua fidelidade e que a nossa família possa experimentar aquilo que o Senhor deseja fazer na nossa casa e através da nossa casa. Que a nossa família possa ser uma bênção para a nossa nação e uma bênção para o reino de Deus. Eu convido você para nós abrirmos a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 31. Nós vamos ler até o verso de número 23, mas nós vamos usar o capítulo todo para nós pensarmos hoje sobre a resolução de conflitos na nossa família. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então, ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era nosso, e do que era de nosso pai, juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais, e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhes disse: vejo que o rosto do vosso pai
não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo o empenho tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me tem enganado, e por 10 vezes me mudou o salário. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal algum. Se ele dizia, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia, os listados serão o teu salário, então os rebanhos de todos davam listados. Assim, Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está te fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e disseram, há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó, e fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando saber que fugia. E fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. Vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que foi lida, e queremos pedir ao Senhor que nos ajude agora e fale aos nossos corações a respeito daquilo que necessitamos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso coração, que venha, ó Deus, da Tua palavra, ó Deus, que venha do ministrar do Senhor sobre a nossa vida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Então nós já dissemos aqui, e estamos lembrando que nós estamos no mês da família, e não apenas a igreja reconhece que a família, ela é a base da sociedade, mas nós mesmos reconhecemos. A nossa casa, o nosso lar, é como se fosse o nosso porto seguro, a nossa base de trabalho, para onde a gente volta, da onde a gente sai e para onde a gente volta. A gente sai e enfrenta as nossas lutas e volta para casa às vezes vitorioso e comemora com os da nossa casa, mas outras vezes nós voltamos cansados, extenuados, precisando de amparo, de motivação, e é no nosso lar, muitas vezes, que o nosso ânimo é refeito. É também nas nossas casas que nós crescemos, que nós somos mutuamente edificados. Os nossos filhos, eles vão aprendendo todas as coisas, aprendem a andar, aprendem a falar, aprendem a comer, aprendem muitas coisas conosco, aprendem como se comportar, conhecem a fé dos seus pais, mas os pais também, os cônjuges, os casais, depois do casamento, começam um relacionamento que é diferente de quando antes éramos sozinhos, mas agora uma só carne, junto com Deus, num compromisso com Deus, nós vamos aprendendo a vida a 2, e mais para frente a vida a 3, 4, e quantos mais filhos vierem, se assim Deus estiver abençoando. A família, ela é uma bênção.
as maiores alegrias do ser humano, elas acontecem ao redor da família. Ou quando você se casou, e esse foi um dos dias mais felizes da sua vida, ou quando você teve o seu filho, e esse também foi um dos dias mais felizes da sua vida, ou então, quando você viu a formatura do seu filho, você viu o crescimento do seu filho, ou então quando os netos, eles vêm. Mas uma coisa que a gente percebe nas famílias, é que são muitas pessoas, e aí vem as complexidades, e há muitas ciências que vão estudar os conflitos de relacionamento. Cada um de nós é diferente, cada um de nós tem os nossos sonhos, cada um de nós deseja tomar uma direção ou outra direção. Muitas vezes são os pais que são surpresos porque os filhos decidiram ir uma direção diferente daquilo que os pais eles pensavam. Outras vezes são os filhos que fizeram amizade no lugar, mas os pais precisam se mudar para outro, e as tensões e conflitos vão acontecendo. A família tem inimigos que são externos, que atacam a família de fora, mas a família também tem inimigos que brotam de dentro da própria família, e um desses inimigos é justamente o conflito nos relacionamentos familiares. Nós temos, por exemplo, a política que estuda sobre isso, a sociologia estuda sobre isso, a psicologia estuda sobre isso, mas também o direito estuda sobre isso. Fazem leis para ajudar famílias que, por um motivo ou outro, entraram num conflito tão grande entre elas que a família está se acabando. E aí as leis, elas são feitas por causa disso. Quando nós pensamos em famílias, ali também, nas famílias, embora a gente quisesse sempre ver aquela pintura perfeita que está aparecendo lá nas promessas de Deus, nós sabemos que muitas vezes as tensões acontecem dentro das nossas casas, os desequilíbrios acontecem e os conflitos, eles não são uma coisa que é apenas ouvida lá fora, mas os conflitos, eles são realidade dentro da nossa casa. Não só porque nós somos diferentes uns dos outros, mas a Bíblia vai dizer para nós por quê? Porque um dia, depois que Deus havia feito toda a criação perfeita, o homem e a mulher de maneira perfeita, o homem desobedece a Deus, e o pecado entra no mundo, e aí o homem passa a ter o coração não mais em retidão e em busca a Deus, mas o homem e a mulher, eles passam a ter um coração corrompido pelo pecado, de tal forma que já lá na primeira família, nós olhamos para Adão, que deveria defender Eva, acusando Eva, que ela era culpada de toda a situação. Ele queria sair fora da responsabilidade e deixar que Eva assumisse sozinha. E depois, quando nasce Caim e depois seu próximo irmão Abel, nós vamos perceber ali um conflito tão forte e grande, um desequilíbrio tão grande, uma tensão tão forte, que Caim assassina o seu próprio irmão. Hoje, há famílias que até parecem conseguir caminhar com os conflitos, mas nós vemos muitas e muitas famílias que estão sendo derrotadas, porque não conseguem resolver os seus conflitos familiares. E a palavra de Deus, ela tem princípios que podem nos ajudar para que a gente possa, diante dos conflitos familiares, ir à palavra de Deus com temor, como nós lemos no Salmo 128, e buscarmos esses princípios de Deus e procurarmos aplicar justamente nesses momentos que são os mais difíceis e mais surpreendentes na nossa história, quando nós ficamos até muitas vezes assustados com o que a nossa esposa está fazendo, com o que nosso esposo está fazendo conosco, com o que os nossos filhos estão fazendo em relação ao nosso amor e às nossas expectativas, ou outras vezes, o que é que o meu pai está fazendo com respeito à nossa família, ou à minha mãe, e tantas coisas assim.
e nós então vamos sofrendo por causa dos conflitos familiares. O que a gente observa aqui no capítulo 31 de Gênesis é justamente isso, o momento em que há um conflito familiar. Nós observamos aí para o começo do capítulo e percebemos assim que Jacó, ele passa por um lugar e ele ouviu os filhos de Labão, que eram os seus cunhados, falando mal dele. Verso 1 diz assim: então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. E no verso 2 vai dizer assim: Jacó, por sua vez, ele reparou, ele percebeu que o rosto de Labão não lhe era favorável. Mais adiante, nós vamos ver ele chamar as suas mulheres, e ele vai então dizer justamente sobre isso que ele percebeu para essas mulheres. Mas é interessante, ele não vai nem falar com os seus cunhados e nem falar com Labão a respeito disso. O ambiente aqui é aquele ambiente pesado, ambiente de conversas paralelas, aonde quando de repente chega Jacó, se eles veem Jacó, o assunto termina. Jacó conversa com a sua família, Labão está longe, os seus filhos estão falando de Labão, Jacó e as filhas de Labão estão falando de Labão, e toda essa conversa, e Jacó também percebe as caras feias. Talvez você esteja vivendo um tempo em que, se você fosse pintar o quadro da sua casa, não sairia o quadro que está lá no Salmo 128, mas seria um ambiente parecido com esse, um ambiente de caras feias, um ambiente de palavras duras e difíceis, um ambiente de pessoas da própria casa que se reúnem em grupos para falar um do outro, que estão mais preocupados com os bens materiais do que com o próprio relacionamento familiar e com a própria família. E isso então é um clima de tensão tão grande, que Jacó ele vai fugir, e nós vemos depois, em seguida, o seu sogro indo ao encalço dele, perseguindo a Jacó. E aí nós olhamos para todo esse capítulo, mas nós vamos perceber que ao final do capítulo, a bênção acontece, e essa família então é restaurada. Essa família chega a um acordo, a uma aliança diante de Deus, e desfrutam então de alegria e de presença de Deus. Então esse texto pode nos dar algumas lições sobre resoluções ou resolução de conflitos familiares. E a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto é a respeito das atitudes erradas, atitudes que nós não podemos praticar para resolver os conflitos na nossa casa. Essas atitudes, ao invés de nos ajudar e ser bênção para a nossa casa, elas vão apimentar ainda mais os conflitos, elas vão agravar ainda mais a nossa situação. E nós vemos aqui Jacó, num primeiro momento, tomando a atitude errada no começo de todo esse capítulo. O que acontece? Quando ele percebe tudo isso, ao invés de ir lá e resolver com seu sogro, ele foge. Tem duas maneiras de fugir. Então, qual que é a primeira atitude errada diante dos conflitos familiares que nós não podemos ter? É a fuga. E essa fuga pode acontecer de duas maneiras. A primeira maneira é se Jacó ele ficasse lá, mesmo com as caras feias e mesmo com todas essas conversas, fazendo de conta que nada estava acontecendo. Conversaria lá com as suas esposas, ficaria um grupo para cá, um grupo para lá, e aí vamos fazer de conta que nada estava acontecendo. Vai nas festas, vai nos almoços, vai nos encontros de família, vai no Natal, e faz de conta que nada está acontecendo. Mas dia a dia, as caras feias, as palavras difíceis, as fofocas entre os grupos, vai minando
a vida daqueles que fazem parte da família. E ao invés de esse ignorar da situação fazer bem, isso vai fazer um mal ainda maior. Quando nós olhamos lá na frente do capítulo, e depois que Jacó começa a conversar com Labão, ele vai dizer assim no verso 38, 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, eu não comi os carneiros do teu rebanho, nem apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano da minha mão, da minha mão o requerias, tanto o furtado de dia ou de noite, de maneira que eu andava consumido pelo calor de noite e pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Ele vai reclamar de anos. Nessa conversa aqui, lá quando ele está fugindo, ele vai reclamar de anos, uma situação que durou anos, um sofrimento que durou muitos anos, tristezas e sentimento de injustiçamento por muitos anos. Essa é uma maneira de se fugir, não literalmente, mas de fugir do conflito, de fugir de resolver o conflito, e é uma atitude errada. E isso vai agravar a cada dia mais, até que em um determinado momento a situação ela vai como que explodir. Então, não fuja dessa maneira, não faça de conta que nada está acontecendo. A segunda maneira de fugir é a fuga literal, e nós olhamos aí, nós já lemos no finalzinho da nossa leitura, nos versos 20 e 21, que diz assim, e Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia, e fugiu com tudo que lhe pertencia, levantou-se, passou o Eufrates, e tomou o rumo da montanha de Gileade. Você sabe, Jacó, ele chegou aqui na casa de Labão já em fuga. Jacó, ele tinha enganado a seu pai e a seu irmão, e o seu irmão ficou muito bravo com ele, o Esaú, que jurou a Jacó de morte. E Jacó, ao invés de resolver a situação com seu irmão Esaú, que no capítulo 32, nós vamos ver essa resolução, é Deus levando Jacó a acertar a sua vida, né? Primeiro pela sua família, mas ele é especialista em fugir. E aqui nós vemos uma coisa interessante, no capítulo 31, quando no verso 3 nós lemos, e disse o Senhor a Jacó, torna a tua terra, torna a teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. E isso agora, que deveria ser uma palavra de Deus confortadora e um direcionamento de Deus, é um desafio para Jacó, que terá que voltar lá para onde ele não resolveu o seu conflito familiar muito antes, 20 anos antes. E agora ele tem que ir para lá, sabendo que lá ele vai ter que estar de frente mais uma vez para com aquele conflito que por causa do tempo pode estar muito mais agravado do que estava quando ele passou por toda aquela situação. Talvez você possa pensar assim, mas não foi Deus que mandou ele ir embora? Não foi por isso que Jacó foi? Sim, foi por isso que ele foi. Agora eu gostaria que você pensasse o seguinte, Deus de maneira nenhuma manda a gente ir embora sem que as coisas fiquem resolvidas. Deus mandou que ele fosse, mas não mandou que ele fugisse. E Jacó então, ele sai fugindo. Estava todo aquele clima, estava os seus cunhados lá falando que talvez ele, levantando ali um assunto como se de repente ele pudesse estar enganando ao seu sogro Labão, por isso que ele estava ficando rico. Nós sabemos que não é, porque nós lemos ali, foi Deus quem fez isso, porque quem tentou enganar a Jacó foi Labão. Mas isso não estava resolvido, isso não estava claro. E ao invés de ir explicar isso para Labão, ou para os seus cunhados, o que Jacó faz mais uma vez? Ele foge, ele vai embora.
é o jeito dele resolver as coisas, deixar as coisas sem resolver e vai embora. Qual que é a consequência disso? A consequência disso é que Labão e os seus irmãos seguem no encalço de Jacó. E essa é a próxima atitude errada, que não nos ajuda na resolução de conflitos. Então, a primeira atitude errada é a fuga. E nós podemos fugir de duas maneiras. Uma é fingindo que nada de errado está acontecendo e nada precisa ser resolvido. A outra é ir embora, fugir da situação, não mexer naquilo que precisa ser mexido e ir embora. Mas aqui é um pai, são duas filhas, né? Tem os irmãos, tem toda a situação envolvida na família. Muito dificilmente se foge da própria família. E nós vemos então Jacó fazendo isso. O resultado então é a perseguição ou o procurar a pessoa para fazer o mal. Muitas pessoas, elas vão dizer assim, que nós precisamos confrontar fulano, ou nós precisamos confrontar o cicrano, quando há uma situação difícil. Mas essa é também uma atitude errada, quando eu que quero confrontar a pessoa, no meu coração tenho o desejo de fazer o mal para aquela pessoa. Quando nós olhamos para o texto, aí nós vamos perceber que ele alcança a Jacó, e aí mais tarde, no verso de número 29, nós podemos ler o seguinte: há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas Deus, o Deus do vosso pai, me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó nem o bem e nem o mal. O que é que Deus, que já está aqui na história, falando com Labão, ele está fazendo? Deus está tocando o coração de Labão, mostrando que esse encontrar-se para resolver a situação não era da maneira que agradava a Deus e que não traria a solução esperada por Deus e também que é esperada pelas famílias. Procurar a pessoa para humilhar a pessoa, procurar a pessoa para vencer a pessoa, procurar a pessoa para dizer: olha, veja como eu estava certo e você estava errado. Sempre que nós estivermos com essa motivação, nós não devemos procurar ainda a pessoa. Nós precisamos primeiro, tratar o nosso coração. E quando nós pensamos na igreja, nós vemos aqui o próprio Jacó, Deus falava com ele. Nós vemos Labão aqui, Deus falou com Labão. Pessoas que tinham relacionamento com Deus. Deus vai falar com Jacó no verso 13: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra, para a tua parentela. Pessoas que tinham Deus nos seus relacionamentos, mas que não cuidavam dos seus relacionamentos familiares, não tratavam bem dos seus relacionamentos familiares. E acontece então essa atitude errada, que é de procurar a pessoa, mas com uma intenção de fazer o mal para a pessoa, e essa é uma atitude errada. A outra coisa que é uma atitude errada é utilizar manobras para parecer que o outro, ele é muito pior do que você. Ou seja, você vai lá e na frente de todas as pessoas, parece que você está fazendo o bem àquela pessoa. E é interessante que Deus vai dizer, nós lemos já no verso 29, o que é que Deus diz para Labão. Deus vai dizer assim, no finalzinho: guarda-te, não fales a Jacó nem bem e nem mal. Nem bem e nem mal. E aí a gente fica pensando, mas será que não era interessante, não era para fazer bem para Jacó, mas veja que não fales bem. Por que isso? Nós estamos olhando para duas pessoas muito hábeis com palavras. Jacó significa enganador. Enganou seu pai, enganou seu irmão.
E Labão era muito parecido com Jacó. Jacó aqui está experimentando seu próprio remédio. Labão era um negociante, só não enganou a Jacó com respeito às ovelhas, ao gado, porque Deus não permitiu. Mas Labão enganou a Jacó com respeito ao seu casamento, porque ele queria casar-se com Raquel e não com Lia. Mas depois de 7 anos, Labão enviou a Lia para estar com Jacó depois da festa do casamento. E quando ele acorda, para sua surpresa, a sua noiva não era aquela que ele estava esperando, e foi Labão quem fez isso. Depois ele trabalha mais 7 anos por causa de Raquel. Esse homem poderia cair na tentação de usar das maneiras que ele sabia usar para iludir a Jacó, para aparecer na frente das pessoas que ele estava fazendo bem para Jacó, mas lá no seu coração ele estava fazendo o mal. Eu conheci uma circunstância em que pessoas elas erraram, né? E aí uma pessoa apareceu como a salvadora do negócio, e parecia que ela só ajudava. No final de tudo, foi descoberto que por trás de toda a circunstância, era justamente essa pessoa que fazia todas as falas, todas as fofocas e todas as coisas. E aqui é um risco muito grande, quando nós estamos num conflito familiar. É de que as pessoas elas vão perceber isso. E nós não queremos ser aquele que é feio, né? Nós queremos ser aquele que é melhor que aquele outro que está brigando comigo. E aí, às vezes, eu vou lá e faço como que fosse um ato de bondade. Mas isso tudo é um disfarce, é um embuste, para parecer que o errado é o outro, e que eu sou muito bonzinho. Então, por isso Deus vai dizer assim, ó, guarda-te, não fales a Jacó nem bem, e nem mal. E a outra coisa que é uma atitude errada, que nós vemos no texto, é a atitude de precipitação. Quando nós olhamos os versos 30 a 32, vai dizer assim, Labão falando para Jacó e Jacó respondendo. Verso 30, e agora que partiste de vez, porque tens saudade da casa de teu pai, por que me furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó, porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. Olha o que Jacó vai dizer, precipitadamente, não viva aquele com quem achares os teus deuses, verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo, e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. O que acontece aqui? O que acontece é que a situação está feia. E quando esse homem fala de uma coisa que Jacó pensa assim, mas eu não fiz isso, então orgulhosamente, ele se precipita e diz assim, pois pode procura aí, e olha, se você achar, e com quem você achar, você pode tirar a vida, tira a vida dessa pessoa. Mas com quem que estava? Jacó não sabia. Os deuses lá, os ídolos de Labão, estavam com Raquel. Nesse momento aqui, Raquel conseguiu esconder, mais para frente isso é resolvido. Mas, irmãos, já pensou se de repente, no meio disso tudo, justamente Raquel está com os ídolos? E você pense se Labão resolvesse cumprir a palavra, como aquela pessoa lá de Juízes, que falou que a primeira pessoa que ele visse, ele sacrificaria, e a primeira pessoa foi a sua filha, por causa de precipitação, por causa de fazer uma promessa que Deus não queria. Você já pensou aqui, se Labão, quem sabe não fosse o pai, né, da pessoa que estava com as coisas, e fosse encontrado isso lá? Jacó não sabia que estava lá, e ele se precipitou, colocando em risco a vida da sua família, e piorando todas as coisas. Então nós vimos aqui, e estamos vendo sobre resolução de conflitos, e nós vimos aqui as atitudes erradas, a fuga, procurar a pessoa para o mal,
procurar ou utilizar manobras para parecer que o outro é pior que você, né? Fazer coisas boas, parecendo que você é muito melhor que aquela pessoa que te fere, para que as pessoas fiquem do seu lado. E em quarto lugar, sendo precipitado. Mas quais são as atitudes corretas, então, para a resolução de conflitos? Nós já lemos aqui, e vamos ler de novo aqui o verso 24. Nós terminamos a nossa leitura geral no verso 23, quando diz assim que Labão, ele alcançou a Jacó. Mas aí diz no verso 24 o seguinte: de noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem e nem mal. O que está acontecendo aqui? Deus está agindo graciosamente em favor desta família. E a partir então desta ação de Deus, aqui, nesta confusão toda que está acontecendo, nesse conflito familiar, que tem coisa que um sabe, que o outro não sabe, que um disse, que o outro pensa que o outro disse, e pensa que um enganou o outro, e assim estão, e um está perseguindo o outro. Deus, ele age graciosamente, e ele fala, interessante que é não com Jacó, mas ele fala justamente com Labão, que o perseguia, e ele vai falar para que ele não deveria nem falar bem e nem mal sobre Jacó. E qual que é a atitude correta, então, para nós? Quais são as atitudes corretas para a resolução de conflitos familiares que nós encontramos aqui? A primeira: busque o seu parente ou o seu próximo, aquele com quem você tem a dificuldade, sem desejo de fazer o mal. Agora é diferente. Você não está indo atrás dessa pessoa para disputar quem está mais certo. Você não está indo lá de vingança, para desforra, ou para mostrar que você é melhor que aquela pessoa e aquela pessoa é muito ruim. Mas você vai com saudade dos tempos bons. Você vai com gratidão de tudo que aquela pessoa, por tudo que aquela pessoa foi, é e significa para você. Deus está tocando no seu coração, e você agora vai para conversar com essa pessoa, porque precisa conversar, mas você está se lembrando de tantos momentos, de tantos tesouros, da amizade, do companheirismo, dos filhos, dos frutos, dos relacionamentos familiares, e não está mais tão bravo assim com aquelas coisas que estão acontecendo. Você está querendo resgatar a situação, você está buscando restauração dos laços que já tiveram. Está, quem sabe, pensando: puxa, nós estamos há tanto tempo igual aqui, há 20 anos. Eles estavam nessa situação. Quem sabe pensando assim: quantos anos mais nós vamos ficar assim? E eu gostaria de conversar e que não existisse mais esse mal-estar entre os nossos familiares, que os natais não fossem tristes, que os aniversários não fossem tristes, deixando de convidar pessoas importantes para estar, fazendo de conta que não pode ir porque foi o outro da família lá, com quem está brigado, que convidou, e pensando assim: nós temos muito mais a ganhar se nós restaurarmos. E a outra coisa é tendo a certeza de que Deus tem propósitos para se realizarem, tanto para cada um, quanto para a família, mas que esses propósitos, eles fluem quando a família está sem os conflitos, com os conflitos resolvidos. Então, como e quando que eu devo buscar o próximo, aquele que fez mal para mim, para conversar? Quando eu não quero mais fazer mal para ele, mas quando eu quero ser uma bênção, quando eu quero buscar restauração, quando eu quero de novo seu abraço, quando eu quero de novo que as barreiras elas não existam mais. E aí Deus falou comigo, e eu não desejo mais o mal, e eu vou buscar então para que haja paz. A segunda coisa que nós percebemos no texto, que é uma atitude que nos ajuda a resolver os conflitos familiares, está nos versos 24 e 29 que nós já lemos, e que eu chamei de: dê a oportunidade para o outro falar. Por que dê a oportunidade para o outro falar? É interessante, Deus disse para Labão: não fales a Jacó nem bem e nem mal.
E aí você fica pensando, como é que eu vou resolver um conflito se eu preciso conversar com a pessoa, não posso fugir, eu tenho que ir lá conversar, mas não posso falar nem bem nem mal. E a gente fica pensando, como é que faz isso? Se nós olharmos no texto, nós vamos perceber como é que Labão faz isso. Labão usa perguntas. Ao invés de ele chegar para Jacó e ir falando tudo que ele acha que está acontecendo, tudo que ele acha que Jacó e umas coisas assim, ele vai fazendo perguntas. Perceba aí a partir do verso 26, diz assim: e disse Labão a Jacó, e aí vem a pergunta: que fizeste? Que me lograste e levasse minhas filhas como cativas pela espada? E aí aquele homem que vem bravo já demonstra na pergunta um dos motivos pelos quais ele estava bravo e que não era verdade. Ele se sentiu enganado, mas ao mesmo tempo ele entendeu que Jacó tinha levado as suas filhas sobre ameaça. E isso vai ficar claro aqui para frente. Verso 27, ele vai dizer assim: por que fugiste ocultamente e me lograste e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa? Jacó foge com medo, mas Labão ele fica decepcionado, porque ele imaginou que no dia em que Jacó fosse voltar para a terra dos seus pais, ele poderia fazer uma festa para suas filhas, para o próprio Jacó. E ele diz: por que você não me avisou? Nós queríamos fazer uma festa. E aí nós já vamos vendo a tensão diminuindo, porque Labão ele demonstra que tinha uma expectativa de celebrar com o seu genro. Verso 28 ele vai fazer mais uma pergunta: e por que não permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Ele disse assim: nossa, como é que eu ia ficar sem me despedir, sem dizer adeus? E aí, porque a Raquel tinha roubado lá os ídolos, no verso 30 tem outra pergunta. Ele diz assim: agora que partiste de vez, porque tens saudade da casa de teu pai, por que me furtaste os meus deuses? Então ele vai fazendo perguntas, e vai permitindo que Jacó, que estava fugindo, porque entendeu que não tinha como viverem mais juntos, ele vá respondendo a essas perguntas. Então, a primeira atitude para a resolução positiva, para a resolução de conflitos familiares, é buscar o próximo sem o desejo de lhe fazer mal. A segunda é dar oportunidade da pessoa de falar o que é que ela está sentindo. Faça perguntas. Não acuse. Não chegue falando um monte de coisas. Vá perguntando, por que aconteceu isso? Eu tive dúvida disso, ou dúvida daquilo, e deixe a pessoa falar. E o terceiro ponto, ou a terceira atitude correta é justamente isso: permita que a pessoa fale. Por que eu digo isso? Porque agora, Jacó, que está há 20 anos com isso atravessado, ele vai desabafar. E quando as pessoas desabafam, principalmente o começo do desabafo, é muito difícil, é complicado. E aí, se a pessoa foi com o desejo de fazer mal para outra ao conversar, na hora do desabafo, em vez de ajudar, em vez de resolver os conflitos, vai ser um motivo para fazer mais um monte de confusão. Então, se você foi lá sem o desejo de fazer mal, está ouvindo, e agora vem o desabafo, você precisa deixar que a pessoa fale para que você entenda. E aí você possa, quem sabe, trazer luz a tudo aquilo que está sendo falado. Diz aí no verso 36, a respeito do desabafo, que se irou Jacó e altercou com Labão, ele disse: qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios que achaste, de todos os utensílios de tua casa, põe-nos aqui diante de meus irmãos e teus irmãos, para que me julguem entre mim e ti. 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros do teu rebanho. E ele vai falar aqui
que ele trabalhou fielmente. Verso 41, 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas filhas, e 6 anos por teu rebanho, 10 vezes me mudaste o salário. Ele vai dizer, entre outras coisas, aquilo que o chateava. E ele vai dizer uma coisa interessante: se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Então ele fala tudo o que está no seu coração, e a gente percebe que Labão, ele não se defende aqui, mas Labão, ele permite que Jacó, ele externe todo esse momento difícil, tudo aquilo que está há 20 anos, e aí nós olhamos para o que vem depois. Diz aí no verso 43, então respondeu Labão a Jacó, as filhas são minhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas deram à luz? Olha o verso 44, que coisa maravilhosa. Labão dizendo para Jacó, vem pois e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Que lições importantes nós aprendemos aqui para a resolução de conflitos. Primeiro, no verso 42, quando Jacó se lembra que Deus, ele esteve com ele em todos os momentos lá no rebanho, e também quando Deus repreende a Labão, agora que ele vem atrás, ele reconhece a ação de Deus no relacionamento familiar, nesse relacionamento deles. Ele olha para trás e ele percebe, olha, mas se não fosse Deus agir, ia acontecer coisa pior. Quem sabe você ia, quem sabe, me matar, ou levar todas as coisas, ou teria me enganado. E é interessante isso, porque a experiência com Deus tinha sido das duas pessoas, e por isso é muito importante que a gente não tente inventar coisas que Deus teria dito, mas é importante que a gente tente constatar o que Deus, ele fez de verdade, porque aí a graça de Deus vai ser vista. Vai ser visto que Deus está trabalhando em favor da família, e a importância para Deus de que as dificuldades, ao invés de aumentarem, elas sejam resolvidas. Nós precisamos reconhecer a ação de Deus no relacionamento familiar. Muitas pessoas se esquecem das coisas que Deus fez lá no começo do casamento. Muitas pessoas se esquecem das orações respondidas, quando quem sabe o filho foi para a UTI, mas Deus respondeu a oração. Muitas pessoas se esquecem de tantas coisas que Deus já fez lá atrás para o bem da família. E nesses momentos quando a estabilidade da família está em jogo, quando a família está para explodir, é preciso olhar para a obra de Deus na sua família, na sua casa, e perceber que Deus já fez tantos sinais e tantas coisas que mostram e ensinam para nós que a nossa família é importante para Ele. A minha e a sua família é importante para Deus. Eu não sei o que você está passando, mas com base nesse texto eu quero dizer para você nessa noite, a sua família é muito importante para Deus. Tente perceber aquilo que Deus está fazendo. Tente perceber aquilo que Deus está fazendo na vida daquela pessoa que, quem sabe, você não consegue mais conversar, ou naquele grupo de pessoas da sua casa que você não vê já há muito tempo. Veja o que Deus já fez. Deus se importa com a sua família. Reconheça a ação de Deus em prol da sua família. A outra coisa que nós precisamos reconhecer aí é que, depois de Deus, não há nada mais importante que os nossos relacionamentos familiares. O verso 43 vai dizer o seguinte: então respondeu Labão a Jacó, as filhas são minhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas deram? Venha e vamos fazer aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti.
O que é que Labão está dizendo? Labão está dizendo assim, eu podia levar tudo de volta mesmo. Mas o que que isso ia me beneficiar? Se o que mais me importa são as minhas filhas, é você. A melhor direção aqui não é buscar rebanhos e deixar as minhas filhas lá, sabendo que elas são as suas esposas, sabendo que tem netos aí no meio, sabendo que há amor envolvido, sabendo que somos uma família, e eu agir de tal forma a separar a família, a estragar a família, por causa de bens, por causa de orgulho, por causa de tantas outras coisas. Depois de Deus, a nossa família, ela é a coisa mais importante que Deus coloca. Os relacionamentos familiares são as pessoas mais importantes que Deus coloca na nossa vida. Seja a nossa família quando nós nascemos de uma família, ou a família quando nós começamos uma nova família, sendo uma só carne com alguém, e aí vendo os nossos filhos nascerem, e também os nossos parentes. São pessoas que Deus coloca para nós sermos bênçãos na vida delas. E a última coisa, que é uma atitude aqui para reconhecer, ou melhor, para a restauração e para a resolução de conflitos familiares, é a proposta de uma reconciliação. Nós olhamos aí, no verso 44, que Labão faz a proposta. E ele diz assim, vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse a seus irmãos, ajuntai pedras, e tomaram pedras, e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jegar Saaduta. Jacó, porém, lhe chamou Galeede. Tanto uma palavra quanto a outra complicada aí quer dizer montão de pedra. Testemunha entre nós, né? É isso que quer dizer. Mas o verso 48 diz uma coisa mais profunda. E disse Labão, seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti, e por isso lhe chamou Galeede, ou melhor, o verso 49, aqui tem o termo, e Mispa, pois disse, vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue, quando estivermos separados um do outro. E aí ele colocou o que ele queria. O verso 50 ele diz, não maltrates as minhas filhas, pode ir, mas não maltrates as minhas filhas. E Deus é testemunha. E ainda, no verso 54, quando nós lemos assim, e ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. E comeram pão, e passaram a noite na montanha. Nós vemos aqui uma reconciliação dependente da graça de Deus. E eu quero dizer para você, que se você quer ver um conflito resolvido verdadeiramente, esse conflito, ao ser resolvido, precisa ser resolvido na dependência da graça de Deus. Por que eu digo isso? Primeiro, porque a testemunha aqui é Deus. A palavra de quem que vale? Eles vão colocar assim, Deus é que tem a palavra, porque Deus é quem vê, porque Deus é quem conhece, porque Deus é quem sabe o que eu espero de você, e sabe o que aliança que nós estamos fazendo, que promessas que nós estamos fazendo aqui, um diante do outro. Mas a outra coisa, que é o lado negativo de Deus saber, é que tudo que aconteceu antes, merece o juízo de Deus, e é por isso que precisamos de graça, e é por isso que aqui há um sacrifício, que aponta para o sacrifício do nosso Senhor, Jesus Cristo, mostrando que só tem uma maneira de nós sermos restaurados completamente, diante de um conflito sério e grave na nossa família. Que maneira é essa? É deixando tudo aquilo feio, vergonhoso, todos aqueles pensamentos e atitudes que nós pensamos, eu nunca podia fazer uma coisa dessa, mas fizemos contra o nosso próprio parente, contra o nosso próprio cônjuge, contra o nosso próprio filho, contra o nosso próprio pai, ou quem sabe sofremos, toda essa coisa feia e vergonhosa, mediante arrependimento, precisa ser deixado aos pés da cruz.
sabendo que Jesus leva isso, para que isso receba a justa condenação de Deus. E nós agora ficamos aliviados, perdoados. Perdoamos uns aos outros, mas somos perdoados por aquele que é testemunha de tudo que nós já fizemos e das promessas que nós estamos fazendo. Nós precisamos propor reconciliação dependendo da graça de Deus, e depender da graça de Deus é depender da obra salvadora, redentiva e perdoadora e restauradora do nosso Senhor Jesus Cristo. E a última coisa que o texto vai mostrar então é o resultado do tratamento dos conflitos. E aí nós vamos ver aqui o seguinte, verso 54. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou. E partindo voltou para a sua casa. E a respeito de Jacó diz o capítulo 32, verso 1. Também Jacó seguiu o seu caminho e os anjos de Deus lhe saíram para encontrá-lo. O resultado do tratamento dos conflitos, segundo Deus e pela graça de Deus, é festa, é alegria, é verdadeira restauração, é comida, é bebida, é abraço, é beijo. Quando não há reconciliação, quando não há perdão, as pessoas não querem se ver mais, não conseguem comer juntas, às vezes não conseguem comer nem sozinhas, engolem seco. Mas quando Deus faz a obra, há festa, há alegria, há desejo de bênção, e não medo, e nem vontade que o outro assim aconteça uma coisa difícil lá na vida do outro, para que eu me sinta melhor, mas há sim desejo de bênção para a vida do outro, do fundo do coração. E ainda mais, cada um pôde seguir o seu caminho, não porque agora estavam um contra o outro, mas porque agora eles estavam sem as tensões, sem o desequilíbrio, sem a tragédia que são os conflitos não resolvidos. Agora eles estão leves, alegres, eles estão bem. E o verso 1 vai dizer que a presença de Deus, ela está com o Jacó. É muito bonito ver que diz que Jacó seguiu o seu caminho e os anjos de Deus saíram para encontrá-lo. E aqui está um desafio. Essa palavra, que é uma palavra simples, um capítulo um pouco grande, eu reconheço, mas que mostra os estágios, aí um capítulo mesmo, a resolução dos conflitos entre Labão e Jacó, e aí os seus cunhados e as suas filhas, com Deus agindo graciosamente. Nós podemos olhar para isso e fazer a pergunta: como é que está a nossa família? Será que a nossa família está como o Salmo 128, aquele quadro ali? Ou será que a nossa família está mais parecido com este quadro aqui, de Gênesis capítulo 31? Caras feias, palavras difíceis, sentimentos de injustiça, quem sabe sentimentos de que se está sendo enganado por alguém, tristezas, dor, faltas de consideração, tantas outras coisas. Nós precisamos perceber, como Jacó percebeu lá no começo, a situação como estava, mas precisamos ter cuidado, para não tomar as atitudes erradas, para não fugirmos, para não procurarmos a pessoa para humilhá-la ao invés de buscar o perdão, para não sermos precipitados, para não fazermos mal ao invés de sermos bênçãos. Nós precisamos buscar a outra pessoa com o coração leve e cheio de amor, para que, mesmo sabendo que nós vamos ouvir coisas difíceis, que nós precisamos fazer isso, conversar cheios da presença de Deus, da palavra de Deus no nosso coração, dando oportunidade para que a pessoa ela fale, reconhecer tudo aquilo que Deus tem feito até o dia de hoje na nossa casa, e desejar assim que Deus restaure mesmo, e ter esperança na restauração de Deus. Precisamos ir para a cruz de Cristo, e ao ir para a cruz de Cristo, convidar aquela outra pessoa: vamos para a cruz de Cristo e vamos fazer aliança.
e vamos colocar aqui, vamos dar a nossa palavra e vamos nos lembrar desse dia, como o dia em que a confusão na nossa vida, em que os conflitos se acabaram e Deus restaurou a nossa família. Assim eu quero orar por você. Se você está lembrando de alguém ou de alguma situação, mas ainda não consegue conversar sem desejar mal, eu quero orar por você. Mas se você já consegue pensar, não, eu estou com saudade dessa pessoa, mas tem um mal entendido, e eu preciso resolver isso, porque é minha família, porque é minha casa, porque nós não podemos viver mais assim. Também quero orar por você. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse tempo em que nós nos lembramos das famílias, nós precisamos olhar com coragem para aquilo que de fato pode estar acontecendo na nossa casa. Também precisamos olhar com coragem para aquilo que pode estar acontecendo no mais íntimo e profundo do nosso coração. Porque muitas vezes, talvez, nós não estamos em condição de sermos aqueles que resolvem as coisas, mas precisamos que o Senhor haja em nosso coração antes de qualquer coisa. Se há, ó Deus, pessoas que têm coisas para resolver, mas ainda não chegou o momento, que o Senhor dê paz, mas não tanta paz. Dê paz de que precisa ser tratado, mas de que vai chegar a hora e que não pode atrasar o momento de fazer as pazes. Mas se o Senhor já tratou o coração, já falou conosco, já falou com alguém que precisa ir em busca do outro, que o Senhor possa dar forças, sabedoria, falar como o Senhor falou com Labão e falou também com Jacó, a respeito de toda essa confusão que eles estavam vivendo, e que possa haver aliança, uma aliança de deixar toda a confusão para trás, toda a mágoa, toda a dor, e que o beijo possa ser dado novamente, que o abraço possa ser bem apertado e sincero, ó Deus, que o alívio por não se ter mais pesos por causa dos conflitos familiares possa ser sentido por cada pessoa que fez parte desse pesadelo que foi por muito tempo os conflitos familiares, e que principalmente a presença do Senhor seja na nossa casa, abençoando cada um dos membros da nossa família, a quem o Senhor amou de tal forma que deu seu Filho unigênito, para que possamos desfrutar de perdão e restauração na nossa casa. Abençoa, Senhor, as famílias da nossa igreja. Abençoa, Senhor, as famílias, quem sabe, de pessoas que não são da nossa igreja, mas que estão ouvindo essa palavra, que essa palavra possa ser como aquela voz do Senhor que tocou o coração de Labão, dando orientação e mostrando que alguma coisa precisava ser feita diferente do que ele tinha pensado antes. Toca o nosso coração, nos quebranta e restaura os lares quebrados. Em nome do nosso Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Um bom domingo para você, uma boa semana, que Deus te abençoe.